Olá pessoal do segundo ano, aqui quem fala é o professor Reinaldo. Eu estou gravando aqui uma videoaula para correção dos exercícios 3 e 4 da lista de dilatação linear, onde eu vi que tem algumas pessoas que estão com dúvida, tá? Bom, o exercício 3, ele fala o seguinte: dois fios metálicos, esses que estão em preto, feitos de materiais diferentes, possuem mesmo comprimento à temperatura inicial. Então, o mesmo comprimento, que ele também não falou quanto que é, então o tamanho inicial aqui é x, e aqui também o tamanho inicial é x. Quando a temperatura aumenta para um valor T, os comprimentos de A e B aumentam 2% e 6%, respectivamente. Então ele falou que existe uma temperatura, que ele também não falou qual é, mas ele sabe que depois que tem essa variação de aquecimento, o fio A ele aumenta 2% e o fio B aumenta 6%. Tá? São fios de materiais diferentes. Bom, a pergunta dele é a seguinte: determine a razão aproximada entre o coeficiente de dilatação do fio A pelo coeficiente de dilatação do fio B. Razão é uma divisão, então ele quer saber quanto que dá a divisão do coeficiente de dilatação linear de A pelo coeficiente linear de B. Ele quer saber o resultado dessa razão, dessa divisão. Bom, então vamos trabalhar o fio A primeiro. O fio A, aplicando a fórmula de dilatação linear, nós sabemos que ele vai ter um aumento de 2%, né? Então, ΔL é o L final menos o inicial. L inicial, o alfa de A e a variação de temperatura do fio A. Bom, o tamanho final, ele vai crescer 2%, né? Vai aumentar 2%. Então, eu posso falar o seguinte, que eu tenho que pegar o valor inicial vezes uma vez ele mais 2%. Então, eu crio esse fator 1,2 para mostrar que estou aumentando, né, o valor inicial em 2%, tá? Menos o tamanho inicial que é x. Tamanho inicial que é x. Tamanho inicial de novo que é x. O alfa vai ser o alfa de A e o ΔT. O ΔT, na verdade, é o mesmo para os dois, né? Bom, eu tenho 1,02x menos x. Então, eu vou tirar 1x daqui. Então, sobrou 0,02x. Igual a x vezes o coeficiente de dilatação de A vezes a variação de temperatura. Eu tenho um x multiplicando de um lado e o x multiplicando do outro. Eu posso simplificá-los, posso cortá-los. Então, ficou assim, 0,02 igual alfa de A vezes variação de temperatura. Como eu preciso saber o valor do alfa de A, eu vou isolar o alfa de A. Essa variação de temperatura vai passar dividindo, né? Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu sei que para eu encontrar o alfa de A, eu tenho que pegar 0,02 e dividir pela variação de temperatura. Muito bem. Como eu não tenho variação de temperatura, eu vou deixar isso aqui descansando um pouco. Vou fazer a mesma coisa com o fio B. Aplico a fórmula de dilatação linear. Ele vai crescer, ele vai aumentar 6%, né? Ou seja, 1,06 vezes o valor inicial, né? Menos o valor inicial. L0 é x, né? Que é o tamanho inicial de novo. O alfa vai ser o alfa de B. E a variação de temperatura. 1,06 menos x vai ficar 0,06x. Igual a x, variação. Aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear do B, vezes a variação de temperatura. Tem um x de um lado, um x do outro, um anula o outro, né? Então ficou 0,06 alfa de B vezes variação de temperatura. Isolando o coeficiente linear de B,
vai ficar 0,06 dividido pela variação de temperatura. Encontrei também o alfa de B, né? Então eu tenho aí o alfa de A e o alfa de B. Agora eu vou fazer um cálculo que ele está me pedindo. Ele quer saber a razão, ele quer saber a divisão dos dois coeficientes de dilatação. Então, alfa de A dividido pelo alfa de B. O alfa de A vale quanto? 0,02 dividido por ΔT. Então, no lugar do alfa de A, eu vou pôr isso aqui. No lugar do alfa de B, vai ser 0,06 dividido por ΔT, né? Bom, eu tenho aqui uma divisão de duas frações. Eu pego a primeira fração, mantenho do jeito que está e multiplico pelo inverso da segunda. O ΔT vai para cima e o 0,06 vem para baixo. Nós caímos nessa situação. Então eu tenho um ΔT embaixo e em cima, multiplicação. Então eu posso cancelar os dois, eu posso simplificá-los. Então ficou 0,02 dividido por 0,06. Essa divisão aqui vai dar 0,33. Esse aqui é o resultado, tá? Bom, vamos aproveitar então aqui o exercício 4 agora, né? O exercício 4, ele fala o seguinte: duas barras de 3 metros de alumínio, então duas barras de 3 metros de alumínio, encontram-se separadas por 1 centímetro. Então está separadas por 1 centímetro. Então uma perto da outra. Qual deve ser a temperatura para que elas se encostem, considerando que a única direção de dilatação acontecerá no sentido de encontro? Então essas duas barras, quando forem aquecidas, elas vão crescer uma de encontro à outra. Para os outros lados não, tá? Bom, ele quer saber qual é a temperatura final que fará isso, né? E ele forneceu o alfa do alumínio, que é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E vamos lá fazer a conta, né? Bom, primeira coisa que a gente vê aqui. Eu tenho unidades diferentes, eu tenho metros e centímetros. Então eu vou pegar esses centímetros e vou passar para metros. Lembra da tabelinha? Metros, decímetros, centímetros. Cada vez que eu ando para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Então 1 dividiu por 10, 0,1. Dividiu por 10 de novo, ficou 0,01. Então, esse intervalo aqui, ó, ele é 0,01 metros. Só que tem um detalhe, essa distância vai ser ocupada pela dilatação das duas barras, né? Como são materiais iguais, então eu posso pegar aquele valor que eu encontrei, 0,01, e dividir por 2, que vai ficar 0,005, tá? Metros. Então, a variação de cada barra vai ser isso aqui, tá? Bom, aplicando-se a fórmula da dilatação linear. ΔL, L0, vezes o alfa, vezes o ΔT. A variação de comprimento nós temos ali, né? 0,05. Né? L0 é 3 metros, né? A dilatação, o coeficiente de dilatação 22 vezes 10 a menos 6. Temperatura final eu quero saber. Menos a inicial, que é 20. Então essas informações que estão lá da barra, né? Lá em cima da barra, tudo isso é quando está a 20 graus Celsius, né? Está a 20 graus Celsius. Bom, então faremos a conta agora. 3 vezes 22 dá 66. 66 vezes 10 a menos 6 é só andar 6 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Esse 0,00066 ele está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Bom, então eu posso abrir o parênteses, t menos 20, faço a divisão aqui. Essa divisão deu 75,75. Esse menos 20 vai para o outro lado, fica mais 20. Então vai ser 75,75 mais 20, que vai dar um resultado de 95,5.
75, tá? Pessoal, qualquer dúvida, passa um WhatsApp para a escola me retorna, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer exercício. Se eu não responder prontamente, é porque eu estou com outro aluno, mas assim que acabar, eu pego e entro em contato com vocês, tá bom? Então, gente, um abraço, até mais.